Boa noite, ouvintes da Mundial. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do cenário da reforma da Previdência, o que está acontecendo, para que vocês possam saber, ter uma ideia, e aí a gente vai explicar melhor o que está acontecendo. Bom, como eu sempre faço no começo do programa, eu vou deixar os meus dados para quem quiser entrar em contato. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso, ou então no YouTube você entra, digita Tatiana Ragosta, que você vai poder assistir aos programas feitos aqui pela Rádio Mundial, sempre visando orientar, esclarecer o ouvinte a buscar os seus direitos. Bom, para você ouvinte da Mundial 95.7 FM e AM 660, você também pode assistir o programa entrando pelo www.radiomundial.com.br ou ainda pelo Facebook. Olha que legal, você entra pelo Facebook e vai poder acompanhar o programa ao vivo. Bom, então vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no cenário, né? Porque está sendo votado, assim, fizeram uma enquete para saber como é que ficaria se essa votação da Previdência fosse essa semana. Então, chamaram, né, os deputados lá, conversaram. Então, como é que ficou o placar da Previdência? O número de parlamentares contra a reforma subiu para 273. Já os que são a favor da reforma são 100 pessoas, 100 parlamentares. Indecisos foram 35 e quem não quis responder, 62 parlamentares. E não foram encontrados 41. E aí o que acontece? O governo está alegando que tem a necessidade de aprovação da reforma para a retomada da economia. Mas, gente, isso é balela, porque o governo quer o quê? Ele quer mais aprovar a toque de caixa essa reforma, tira direito de todo mundo, e aí o pessoal... Isso para passar. Então, o que acontece? Presidente Michel Temer, ele disse hoje, na abertura de uma reunião no Palácio do Planalto, com parlamentares e ministros, sobre a reforma da Previdência, que é preciso aprovar mudanças nas regras que sejam compatíveis com as aspirações populares. Olha que legal. Então, quer dizer, ele fala uma coisa, mas na verdade ele faz outra. Mas, de qualquer maneira, nos últimos dias, o governo já recuou. Por quê? Porque ele já está aceitando discutir alguns pontos da reforma da Previdência. E aí ele já está aberto para a discussão de alguns pontos. Então, isso é bom por quê? Porque a nossa pressão, as redes sociais, todo mundo contra, então o que acontece? Se acaba pressionando. E você acaba pressionando, de certa maneira, os parlamentares, porque quem votar na reforma da Previdência não recebe meu voto. Então, o povo precisa continuar se unindo contra a reforma, porque o governo já recuou. E ele tem que recuar mais, tem que recuar um ponto de fazer o mínimo possível, porque essa reforma é ridícula. O país não precisa dessa reforma. A Previdência é superavitária. Então, tudo isso que está sendo feito é contra o povo. Eles estão rasgando a Constituição, estão tirando direitos sociais à torto e à direita. Mas aí o que acontece? Agora, o povo está acordando que essa reforma ela é uma reforma péssima para os trabalhadores, que na realidade são as pessoas que acabam pagando a conta, né? Então, o que acontece? A gente precisa alertar as pessoas, sabe? Aquela pessoa que nem entende de política, acha que tá tudo bem, porque o que acontece? A gente teve semana passada aquele programa de televisão, tudo mais, que tá tendo a convivência na casa, enfim, foram 135 milhões de votos, enquanto que a reforma da Previdência, que é um tema que vai mexer com a sua vida vai mexer com a sua vida assim drasticamente, até agora 2 milhões de pessoas votaram. Então, quer dizer, para um programa de televisão, numa noite, abriu a votação, 2 dias de votação, 130, eu não sei se foi 135 ou 145 milhões de votos, para saber se o fulaninho sai ou não sai da casa. Aí você pega... E numa reforma da Previdência que vai mexer na sua vida,
Ninguém vota. 2 milhões de pessoas do tamanho do Brasil é nada. Então, o que acontece? A gente precisa acordar aqueles que ainda estão dormindo. Por quê? Porque se pressionar, vai chegar num ponto que o governo vai desistir ou vai fazer o mínimo possível. Por quê? Porque a ideia do governo é o quê? É jogar todo mundo para a previdência privada, para banco. Por quê? Porque o governo ganha. Você vai para o banco, o governo ganha. Então, quanto mais a nossa arma é a informação. A gente precisa estar informados para que a gente possa combater o que eles estão dizendo. Porque se você comprar tudo o que te dizem, você está perdido. Então, se você souber, não, essa reforma, isso aí o governo está dizendo, porque ele quer que o povo vá mais mesmo para banco, ele quer tirar mais dinheiro da Previdência do que ele já tira. Então, você já está sabendo o que está acontecendo. Bom, o ministro do Planejamento, o Diogo Oliveira, afirmou ontem que os opositores da reforma da Previdência, na realidade, eles estão defendendo um aumento de impostos no país. Gente, isso é um absurdo. Como é que, então, você é contra a reforma que está tirando o direito social de todo mundo, então quer dizer que você está favorável? Então, se não fizer isso, quer dizer, isso aí o que é? É uma chantagem. Então, se eu não fizer na Previdência, eu vou aumentar imposto. Bom, então, como o governo já recuou, com o intuito de diminuir a resistência entre os parlamentares, então ele já aceitou algumas mudanças que afrouxaram o texto inicial em 5 temas, como a regra de transição, os benefícios rurais, a regra dos professores e dos policiais e também o benefício de prestação continuada, também conhecido como LOAS. Então, ele já está desenhando uma reforma assim, não tão drástica nesses pontos. Então, o que acontece? Bateu, o governo recuou. Então, a ideia é o povo continuar batendo para quê? Para ter mais recuo, porque é fugir dessa reforma. Essa reforma ela é cruel, essa reforma vai pegar... Quem vão ser as pessoas mais atingidas são as pessoas pobres, aquelas que precisam da Previdência, aquelas que começaram a trabalhar cedo. São as pessoas que mais precisam do dinheiro da aposentadoria, entendeu? Então, o que acontece? Você precisa saber o que está acontecendo para ser contra, para se posicionar. Bom, o relatório com essas mudanças que estão sendo feitas em alguns pontos será apresentado e lido no colegiado dia 18/4, ou seja, de hoje a uma semana. Nosso presidente Michel Temer, ele disse que cedeu até onde ele podia na Previdência, mas ele admite que ele pode ceder mais. Por exemplo, diminuir a idade mínima para as mulheres de 65 para 64 ou 63, gente. É nada, né? Diminuir isso e nada dá na mesma. Bom, essa reforma da Previdência, que pela proposta atual, ela impõe restrições desnecessárias aos pobres, ela cria uma pressão injusta sobre as mulheres e concede privilégios a grupos influentes. Então, a Previdência, gente, ela é superavitária. Veja, digita em algum site de busca, você coloque lá Anfip, a Previdência superavitária, que aí você vai ver quantos estudos tem sobre o assunto, que são especialistas, não sou eu que estou dizendo, são especialistas, são pessoas até dentro do governo dizendo que não tem esse déficit, porque ela é superavitária, não existe o déficit e não vai existir tão cedo, tá? Bom, e as mulheres, o que acontece? Agora eles querem culpar as mulheres pelo déficit da Previdência, porque a mulher vive demais e contribui por menos tempo. Por quê? Porque a mulher com 60 anos ela se aposenta e o homem até os 65. A mulher trabalha por 30 anos e o homem por 35. Então, só que o que acontece? Você igualando a situação, a mulher com o homem, você está agindo, você está afetando até o princípio da isonomia, porque você está tratando pessoas diferentes de maneira igual. Por quê? Porque a taxa de desemprego, por exemplo, entre as mulheres é 4% maior do que entre os homens. As mulheres trabalham 16 dias a mais por ano do que os homens, tá? Entre trabalho em casa e trabalho fora de casa. Com 65 anos, a mulher e o homem, as mulheres terão trabalhado 9,6 anos a mais, quase 10 anos do que comparado a um homem. Então, para você haver
justiça, você teria que deixar a mulher se aposentar não 5 anos antes, mas 10. Por quê? Porque a mulher, ela trabalha mais. É uma realidade, foi feito estudo, é constatado. E também, além disso, existe o fato que uma mulher, por exemplo, uma mulher branca, ela recebe 70% do salário médio de um homem branco. E uma mulher negra, ela recebe 41% do salário de um homem branco. Então, o que acontece? E a probabilidade de uma mulher no Brasil, porque eles falam, eles querem comparar nossa previdência com a Europa e não sei, tudo bem. Só que no Brasil, a probabilidade de uma mulher não chegar aos 65 anos é de 22%, enquanto que na Europa, a probabilidade de uma mulher não chegar aos 65 anos é de 10%. Então, não adianta eu falar, porque na Europa, a Europa não tem nada a ver com o que acontece aqui, sabe? Acontece que a reforma da Previdência, ela vai pegar e ela quer igualar homens e mulheres. Você não pode igualar uma coisa que é totalmente diferente. Não, porque a mulher, ela é responsável pelo rombo da Previdência, porque a mulher fica viúva e aí ela ainda recebe a dela e a do marido, que eles também querem acabar com a acumulação, agora eles estão revendo, que pode ser até 3 salários, mas tudo depende de estudo, enfim. Então, o que acontece? A gente não pode tratar dessa maneira como vem sendo tratada essa reforma, porque a gente está excluindo e, principalmente, as pessoas mais pobres serão prejudicadas. A forma de cálculo é péssima, o jeito de não acumular. Então, quer dizer, a família vive com a renda de 2 aposentadorias. Morreu, vive o pai, porque a aposentadoria, ela não serve só para o aposentado. Tem muito aposentado que ele sustenta a família inteira com aquela aposentadoria. Então, é um casal de aposentados. Daí, um deles vem a falecer, aí acabou, fica com a renda de um só. Gente, é um absurdo isso. Essas pessoas trabalharam uma vida inteira, sabe? Se você pegar o seu dinheiro e colocar na poupança, claro que o INSS você tem que pagar, é obrigatório, não é facultativo. Então, todo mundo que trabalha é obrigado a pagar o INSS. Mas se você pegar esse dinheiro e colocar numa poupança, quando você for se aposentar, você vai ter um salário 3 vezes maior do que você tem hoje, tá? Só a nível de exemplo, você coloque aonde você quiser, em aplicação, até em lugares que rendam mais o seu dinheiro, aplica para quem sabe aplicar em bolsa, enfim. Você sabendo investir, você tem muito mais, mas eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, para ninguém deixar de pagar o INSS, até porque você toma multa, você tem que pagar o INSS. Mas só para ver quanto o governo ganha. E aí depois ele dá uma de coitadinho, que ele não tem como pagar todo mundo, que as pessoas vão ficar sem dinheiro, mas não vão ficar mesmo, sabe? O governo não consegue fazer isso tudo nem para daqui 2 anos, vai conseguir fazer para daqui 30, 40, 20 que seja? Não consegue. O governo, sempre que ele faz estudo, ele erra mais de 40%. Então, quer dizer, é alta a taxa de erro dele. Então, não tem como prever isso. Daí, ele está fazendo o quê? Está fazendo pressão. Pressão atrás de pressão para quê? Para que as pessoas cedam, fiquem com medo e acabem falando bem, concordando com a reforma. Melhor ter pouco do que não ter nada. Enfim, por aí por diante. Bom, quem quiser entrar em contato, meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. Você entra lá, digita Leis do Sucesso e você vai assistir aos programas feitos aqui pela Rádio Mundial. Ou então, no YouTube, você digita Tatiana Ragosta, que da mesma maneira você vai assistir aos programas feitos aqui pela Rádio Mundial. Você, ouvinte, se você quiser entrar pelo Facebook da Rádio Mundial, você vai assistir o programa ao vivo, ou ainda através do site www.radiomundial.com.br. Você tem uma dúvida? Manda um e-mail que eu esclareço a sua dúvida desde que possível. Claro que às vezes a pessoa manda um e-mail que eu tenho que saber muito mais coisa, aí não é possível. Mas se eu puder, se for possível esclarecer por e-mail, uma dúvida simples, eu esclareço com o maior prazer. Meu e-mail é tatiana.r.de Maria, @uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.de
.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. O site do escritório é o www.ragusta.jur.adv.br. Lembrando que o programa Leis do Sucesso está no ar todas as terças-feiras, às 20h30, às quintas, às 8h30 da manhã e aos sábados, às 22h30. Um durante a semana à noite e o outro no final de semana. Então, você tem programa Leis do Sucesso, assim, bem em horários diferentes para que você possa assistir. É importante você se manter informado do que está acontecendo, porque a arma da pessoa hoje é informação. Informação nunca ninguém vai tirar de você. Bom, gente, uma ideia. Agora a gente está sofrendo muito, a gente está acompanhando pessoas, eu recebo e-mail, assim, praticamente todos os dias de pessoas me perguntando: Tatiana, eu estou com medo de perder o emprego, eu vou me aposentar, eu tenho estabilidade, e o plano de saúde, como é que eu faço? Bom, vamos falar um pouquinho de estabilidade. Pessoas, dependendo do tipo que você trabalha, então vamos supor, se você é um metalúrgico, que você está há mais de 5 anos numa determinada empresa, você tem 1 ano de estabilidade antes de você se aposentar. Então, o homem está com 34 anos, esse período ele não pode ser mandado embora. Então, como é que você vai fazer para saber? Porque a gente isso vai variando de acordo. Um bancário, por exemplo, com 5 anos de casa, ele tem 1 ano de estabilidade. Mas vai variar de profissão para profissão. Então, o que você vai fazer? Você vai vai ligar no seu sindicato e vai perguntar: olha, minha categoria é tal, quanto tempo eu tenho de estabilidade? Ah, você tem 6 meses, você tem 2 anos, depende da profissão. Aí, o que você vai fazer? Você está com medo de ser mandado embora? Você vai fazer o cálculo, tá? Você procura um especialista, porque não adianta também você fazer o cálculo, porque não vai passar credibilidade para a empresa. Então, você procura um especialista para fazer o cálculo para você de quanto tempo você tem para se aposentar. Então, olha, essa pessoa já está no período de estabilidade. E aí, se você tiver, vamos supor, não, olha, eu estou muito preocupado, eu acho que eu vou ser mandado embora. Então, você pode pedir até, eventualmente, para esse especialista fazer uma cartinha para a sua empresa, dizendo que você está no período de estabilidade, tá? Por quê? Porque quando você está nesse período de estabilidade, a empresa não pode te mandar embora. Se ela te mandar embora, ela é obrigada a pagar os seus salários. Então, muita gente, a gente está num tempo difícil, né, uma recessão. Então, para você que já está para se aposentar, liga lá no seu sindicato, vê se você já está no período de estabilidade. E se você estiver nesse período de estabilidade, você procura alguém para fazer os cálculos da sua aposentadoria, você pede o CNIS no INSS. Tem todo um procedimento, entra no Leis do Sucesso, que tem lá como você consegue a CAD-senha para acessar o seu CNIS. E aí você vai procurar um especialista para fazer o cálculo para você e, eventualmente, se a pessoa falar: olha, faltam 6 meses para você se aposentar. Aí, se você está correndo risco de ser mandado embora, você não vai esperar ser mandado embora para depois avisar que você vai: olha, eu estou no período de estabilidade. Não, você já pede para esse profissional fazer uma cartinha para o RH da empresa, ou enfim, onde você trabalha, explicando, mostrando por A mais B os cálculos e dizendo o quê? Que você está no período de estabilidade, que você logo não pode ser mandado embora. Gente, é uma dica, eu acho, bem valiosa, principalmente para a pessoa que ela está sofrendo, ela está com medo de perder o emprego nessa crise toda, então eu acho que vale muito a pena, até para você comprar a sua paz, porque o que acontece? Você vai ficar tranquilo, a partir do momento que a empresa está ciente da sua situação, você sabe que não vão te mandar embora, então você já fica mais tranquilo, pode trabalhar melhor, não tem toda aquela pressão, né? Porque aí você já sabe que você nem vai ser, porque se me mandarem embora, eu vou lá, eu vou brigar, eu vou falar que eu tô em instabilidade. Não precisa de tudo isso, não precisa fazer todo esse climão para dizer isso. Isso é tranquilo, tá bom, gente? Então, fica aí essa minha dica.
E uma outra coisa que é a mudança agora do INSS no tocante à perícia médica, a resposta sobre a perícia médica. Porque o que acontece? Antes o segurado do INSS, que passava por uma perícia médica, ele demorava muito tempo. Então, essa pessoa, ela fazia a perícia, ela tinha que ficar esperando uma cartinha do INSS chegar na residência para saber se ela tinha direito ou não àquele benefício. Por quê? Porque na maioria dos locais é difícil o perito que fala, olha, eu não vou te conceder o benefício, até porque ele sabe que ele pode apanhar. E já aconteceu inúmeros casos de perito que apanha. Tanto que a pessoa, quando ela entra para fazer a perícia, por mais doente que ela esteja, já vi pessoas de muleta, os guardas que ficam dentro do INSS, eles tiram a muleta, tiram bengala, tiram tudo, e eles levam a pessoa lá dentro. Então, se um parente falar, não, eu vou levar a pessoa, não, você não vai levar. Deixa que eu levo. Por quê? Porque eles já tiram tudo para a pessoa não bater no perito. Porque apanha mesmo, não é brincadeira, não. Bom, então o que acontece? A partir de hoje, você fez a perícia? Então, a informação vai ficar disponível no site www.previdencia.gov.br ou pela central telefônica 135, a partir das 9 horas da data que você fez a perícia. Então, para saber se o benefício será concedido, o interessado ele vai ter que informar o nome completo, a data de nascimento, o CPF e o número do benefício. Então, quando você vai fazer a perícia, você recebe um papelzinho que está lá. O número do benefício é um número um pouquinho grande. Assim, você vai olhar, começa com 173 ou 168. São sempre 3 números, ponto. Aí você vai olhar lá. E você vai ligar para se informar. Por quê? Porque se você vai na agência, muitas vezes eles também têm medo. Eles falam, olha, eu não sei, eu não tenho a resposta aqui. Embora, às vezes, a pessoa consiga na agência, mas agora você já não precisa mais de todo esse trabalho. Você pode, pura e simplesmente, ligar no INSS, no 135, ou entrar no site e saber, porque aí você não precisa mais ficar 20 dias sofrendo para saber se você tem direito ou não àquele benefício, principalmente agora com essas perícias do INSS que eles chamam as pessoas para cortar o benefício. Então, a pessoa está mais de 2 anos recebendo auxílio-doença e sem fazer perícia, eles chamam a pessoa e a pessoa fica sofrendo dias e dias para saber se houve corte ou não. Pronto, ela liga lá que ela fica sabendo na hora. Cortou o benefício, você recorre da decisão, você pode recorrer ou não, ou já pode entrar com uma ação judicial. Porque se você esperar, eu vou ficar esperando o INSS, aí, meu amigo, você vai demorar, vai ficar sem benefício e no final você acaba indo para a justiça mesmo. Bom, são essas minhas dicas de hoje. Então, o programa já está chegando no final. Eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso, ou no YouTube, você digita Tatiana Ragosta, para você assistir aos programas feitos pela Rádio Mundial. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. E se você tiver uma dúvida, manda um e-mail para tatiana.r@uol.com.br. Lembrando que o programa Leis do Sucesso está no ar todas as terças-feiras, às 20h30, às quintas, às 8h30 da manhã e aos sábados, às 22h30. Gente, fiquem com Deus e até quinta-feira, de manhã às 8h30, com mais um Leis do Sucesso. Boa noite.